Olá, aqui é Ana Espíndola. Nós estamos lendo o livro Despertar da Leoa, da Lisa Beverly. Nós estamos no capítulo 3, áudio 7. Desperte algo feroz. Acho engraçado que nesse período da vida eu esteja novamente exercendo a minha tarefa de despertar. Só que dessa vez há muito mais em jogo. Às vezes parece que ainda estou perambulando entre beliches e em quartos escuros nos quais sacudo suavemente, permaneço teimosamente e algumas vezes, e como estas são gloriosas, simplesmente sussurro o nome de minhas irmãs e elas despertam e se levantam. Sei que não estou sozinha nessa tarefa de despertar e que cada uma das filhas de Deus reagirá a diferentes meios e métodos de estímulo para despertá-la do seu sono. No meu caso, tenho uma tarefa de colocar princípios selvagens e imagens belas diante de vocês. Minha oração é que essa revelação de uma majestade e força constrangedoras tenha o poder de despertar algo feroz em você, para que quando estiver totalmente desperta, você saiba o que fazer. O mundo precisa que você, amada irmã Leoa, não apenas desperte, mas dê expressão a esse lado feroz que Deus lhe deu. Como pode uma mulher cristã ser feroz? Gritando, dando patadas e chutando? Pode ser que haja um momento para isso. Sei que se alguns de meus filhos ou netos estivessem sendo atacados, minha reação seria algo assim, ou muito pior. De fato, Deus se refere a essa reação da mamãe ursa e do leão no livro de Oséias e a reivindica como sua. Como ursa roubada de seus filhos, eu os atacarei e lhes romperei a envoltura do coração, e como leão ali os devorarei. As feras do campo os despedaçarão. Oséias 13, versículo 8. Uau, esse versículo definitivamente capta o lado ferino e violento de feroz. Mas há mais do que uma violência mutiladora a ser encontrado nessa palavra tão intensa. Outras palavras que preenchem o significado de feroz incluem intenso, forte, poderoso, turbulento, potente, ardente e agressivo. Não posso imaginar um conjunto de palavras que captem com maior exatidão o que sinto agitar-se dentro de mim. Sem dúvida, algo turbulento foi despertado que trouxe isso com maior clareza e poder, como se uma tempestade estivesse reunindo forças. E essa força não causou tumulto pessoal, ela gerou um foco. Com um foco maior, vi-me cada vez mais apaixonada por coisas as quais anteriormente eu achava totalmente inconsciente. Muitos desses momentos de despertar me apanharam um pouco de surpresa. Um deles aconteceu entre o fim de outubro e o começo de novembro de 2007. Eu poderia estar em qualquer lugar, mas eu estava no banheiro lendo uma revista. Ao virar as páginas, li pela primeira vez sobre as atrocidades do tráfico sexual na Tailândia. Terminei de ler o artigo e reli certos parágrafos, quase incapaz de acreditar que o que eu lia era verdade. Será que as pessoas podiam realmente ser tão cruéis? Será que isso podia estar acontecendo e eu não estar ciente? Comecei a chorar no banheiro e então orei. Deus, se há alguma força ou voz que eu possa dar a este problema, eu sou tua. E com essa declaração, com esse despertar em oração, alguma coisa mudou. Algumas semanas se passaram e então recebi um telefonema da Life. Lisa, estamos reunindo uma equipe para ir à Tailândia, levantar fundos e conscientizar as pessoas no sentido de impedir o tráfico de escravo sexual. E você foi a pessoa que pensamos em enviar. 3 meses depois, eu estava a caminho da Tailândia como parte da primeira iniciativa da Life contra o tráfico humano.
E se eu não tivesse orado naquele dia? E se eu não tivesse chorado, sacudido a cabeça e continuado a virar as páginas? Não demoraria muito e eu estaria olhando para o mais novo lançamento, para os cuidados da pele, para a última tendência da moda ou para o último segredo para emagrecer. Se eu tivesse continuado a ler em vez de orar, é provável que eu tivesse ido dormir naquela noite sem sequer erguer a minha voz aos céus. Quando o problema voltasse a minha atenção outra vez, eu poderia dizer algo do tipo: ouvi falar sobre isso. Eu li sobre isso numa revista. Isso é muito triste. Mas quando você é despertada, não pode evitar reagir. Não confunda ser despertada com ficar angustiada. Se alguma coisa a angustia, você pode reagir no momento, mas ficar angustiada com algo não tem o poder para impedir que você vire as páginas. Você pode ficar angustiada e não despertada, mas não pode estar totalmente despertada e, portanto, em alerta e consciente dos problemas do mundo e não reagir. Foi por isso que, quando li sobre jovens sendo raptadas e jovens sendo jogadas em bordéis, tive de orar, dizendo a Deus que eu faria tudo o que Ele quisesse para confrontar essa atrocidade. Minha oração enfatizou a oportunidade quando ela veio. Haveria outras oportunidades? Talvez, mas aquela poderia ter sido perdida. Deus não a salvou para domá-la. Deus não se revela como ilimitado para depois nos limitar. Muito ao contrário, Ele quer colocar o seu coração dentro de nós. Minha amiga Christine diz isso melhor. Deus não salvou você para dominá-la, para domá-la. Deus não está esperando que as pessoas ajam como cristãs. Ele quer que nós sejamos cristãos. A palavra cristão significa ungido ou como Cristo. Jesus não andava por aí sendo bom. Ele ia por toda parte fazendo o bem e libertando todos os que estavam oprimidos. O que Ele a ungiu para fazer? O Espírito de Deus está sobre mim e Ele me escolheu para pregar a mensagem das boas novas aos pobres. Enviou-me para anunciar perdão aos prisioneiros e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e indefesos, para anunciar: este é o ano em que Deus irá agir. Lucas 4, versículo 18 e 19, da versão A Mensagem. Se o Espírito de Deus estava em Jesus para fazer todas essas coisas, e se nascemos desse mesmo Espírito, então devemos fazer como Ele fez: pregar as boas novas aos pobres, libertar os oprimidos e quebrantados e anunciar: este é o ano em que Deus irá agir. Creio que cada ano é o ano de Deus agir, que Ele ainda está esperando que entremos em ação em seu nome. Diante desse comissionamento, Deus não precisa de um monte de filhas domesticadas que passam os dias cozinhando e se comportando bem. Não há nada de errado em cozinhar, mas se isso é tudo o que fazemos, Deus nos usará para mudar a história. Sei que esta citação pode desafiar algumas de vocês. A citação da Lauren Thatcher: mulheres bem comportadas raramente fazem história. Ela me desafiou quando eu li pela primeira vez. Essa não é uma advertência para sermos mais, mas para entendermos que a mudança geralmente vem com um desafio às coisas como são. Aos olhos de uma cultura sulista e da empresa de ônibus, Rosa Parks não estava se comportando bem quando se recusou a sair de seu lugar e passar para a seção dos negros na parte de trás do ônibus. A escolha de uma mulher de manter o seu território e não mudar de lugar mudou a maneira como um país encarava a segregação. Duvido seriamente que, naquele momento, ela percebesse que estava fazendo história. Só o tempo tem o poder de revelar os motivos
e a consequência das nossas escolhas. Talvez Rosa estivesse simplesmente cansada de ser marginalizada e de ter o seu direito à dignidade humana negado. E quanto a Débora, Jael, Tamar, Esther, Betseba, Abigail, Raabe e até mesmo Maria? Esses nomes não são apenas uma amostra bíblica, porque há muito mais. Débora estava se comportando bem, muito bem, incitando o povo contra um opressor dominante e entrando em guerra com os homens? Os líderes de seu tempo acharam que não. Um exército se levantou para se opor à rebelião dela, mas ele não pôde prevalecer. Quando o líder escolhido por Deus, Baraque, hesitou, Débora colocou em ação a direção de Deus da melhor maneira que sabia. E quanto a Jael, ela realmente tinha de usar uma estaca da tenda para matar o inimigo? Ela não podia simplesmente tê-lo entregado às autoridades enquanto ele dormia? Possivelmente, mas ela não fez. Deus não teve nenhum problema com a escolha que ela fez. E um cântico foi composto para declarar o seu valor. Então temos Tamar. Essa mulher 2 vezes viúva, fingiu ser uma prostituta e dormiu com seu sogro viúvo, o patriarca Judá. Seu comportamento é chocante em muitos níveis. Não há evidências de que Deus a tenha instruído a fazer isso. Ela escolheu esse curso de ação, mas o filho dessa mulher, tenaz, está na linhagem de Cristo e ela foi declarada justa. Esther desobedeceu a ordem de comparecer diante do rei somente quando fosse chamada. A desobediência havia feito Vasti, ou Vasti, como você preferir falar, a primeira esposa de Xerxes, ser destituída do trono. Esther deveria saber o que era certo, mas a sua escolha de se comportar mal na corte salvou o seu povo da destruição. Betseba era uma adúltera e foi mãe de Salomão, o sábio. Raabe era uma prostituta que mentiu para o seu rei e escondeu espias inimigos. Os atos de fé dessa mulher não apenas redimiram sua família da destruição de Jericó, como seu filho está na linhagem de Davi e de Jesus. Abigail ludibriou o seu esposo. Sua escolha salvou sua família e a fez ganhar o coração do rei Davi. Maria parecia carregar um filho ilegítimo e deu à luz o Filho de Deus. E se ela tivesse dito: não estar casada e ficar grávida não vai ficar bem. Será que isso pode esperar até eu estar casada para que eu pareça uma mulher bem comportada? Só a história justifica as escolhas dessas mulheres. O coração delas foi despertado e avivado. Como você vai reagir quando estiver totalmente e perigosamente desperta? Que história você escreverá? Será que, como a leoa feroz, você despertará de um estado tranquilizado e se levantará para defender sua família, sua comunidade, seu mundo? Você está acordada? Neste instante, o que está se agitando em seu coração?